Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que o Eduardo Afonso trouxe aí pra nós de lá de Lima, né? Ver a provável escalação do nosso amado tricolor aí. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve, deixa seu like aí pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo. Vai sem mais enrolações aí, bora acompanhar o vídeo. Clubes que têm compromissos importantes, o São Paulo vai ao Peru enfrentar o Alianza Lima. O Eduardo Afonso traz as informações. Fala Felipe Mota, tudo bem com o amigo? Um abraço ao Elton Serra, quem acompanha esta última edição do Sport Center nesta segunda-feira. Amanhã, aqui onde estou, estádio Alejandro Villanueva, casa do Alianza Lima, tem jogo com transmissão exclusiva dos canais ESPN e que pode valer para o São Paulo visitante a vaga antecipada para a próxima fase da Copa Libertadores. Se o São Paulo vencer o Alianza Lima, como já fez em 2004 e 2007, mesmo com esse estádio Alejandro Villanueva lotado, o São Paulo vai a 10 pontos. E se houver uma combinação com uma vitória do Tajeres contra o Libertad, São Paulo já garante no mínimo o segundo lugar do seu grupo e aí terá 2 partidas em casa contra Libertad e Tajeres para ser o primeiro colocado e somar o máximo de pontos possíveis que vão ser diferenciais nas próximas fases da Libertadores. Time reforçado, Lucas Moura desde o começo, Arboleda volta provavelmente desde o começo e também tem o jogador Pablo Maia após menos de 3 meses, antecipando bastante sua recuperação e ficando no banco de reservas. Desfalques, Oscar, Luiz Gustavo. Oscar deve voltar inclusive contra o Palmeiras domingo e Caleri só volta no final do ano. O André Silva, que é o artilheiro, substituiu o Caleri, tem 8 gols na temporada, falou um pouquinho em entrevista exclusiva sobre o sonho que tem em chegar a uma final e quem sabe conquistar um título de Libertadores com a camisa do São Paulo. Vamos acompanhar. Cara, é uma competição maravilhosa, né? Depois do jogo contra o Libertad, né, que eu fiz o segundo gol, eu saí do campo e falei com alguns companheiros, falei, cara, como essa competição é maravilhosa, né? Como é gostoso jogar essa competição, ela tem a essência dela, né? E a gente poder viver isso é muito bom. Então, é mais um campeonato que, né, jogar com a camisa do São Paulo é totalmente diferente, é a cara do clube, é a competição do nosso torcedor, né? Então, estou muito feliz de poder, né, tá contribuindo com a equipe para essa sequência na Libertadores. E agora é conquistar os pontos, né, pra gente poder classificar, decidir os jogos, né, e chegar no mata-mata o mais forte possível para poder, se Deus quiser, levantar uma taça da Libertadores. A gente precisa estar sempre focado naquilo que a gente pode fazer, né, tem que controlar aquilo que nós podemos fazer. E o que a gente pode fazer hoje, nada mais, nada menos que é jogar bem, conseguir o resultado e levar os 3 pontos para São Paulo, né? O que vai acontecer nos outros jogos, se for beneficiar nós, é ótimo, né? Melhor ainda, mas acho que o que a gente precisa fazer hoje é estar focado em nós mesmos, fazer um bom jogo. É isso, Felipe Mota. O time da casa tem o Hernan Barcos e tem o Paulo Guerreiro, mas não tem o Canteiro que está fora machucado e que vai fazer falta ao técnico Nestor Gorosito. Nesta terça-feira, tudo exclusivo de Alianza Lima e São Paulo, aqui na ESPN. Tô saindo aqui de Lima, tô voltando com vocês no estúdio da ESPN em São Paulo. Libertadores, o São Paulo entra em campo nesta terça-feira, encara o Alianza Lima em Lima, no Peru. E a festa da torcida já tá grande, tava a galera na frente do hotel, da torcida do Alianza, na frente do hotel ontem, passeata, não sei o quê. Expectativa de mais de 40 mil torcedores no estádio hoje. Mas o São Paulo, Arnaldo, se empata bastante, ele tem um número muito interessante na Libertadores fora de casa. 100% de aproveitamento fora de casa na Libertadores. E se o São Paulo vencer hoje, ele vai conseguir bater um recorde de pontos fora de casa nas Libertadores. Olha o São Paulo como visitante na fase de grupos da Libertadores. 74 fez 7 pontos, 2004 fez 6, 2006 fez 6, em 24 fez 6, 25 fez 6, em 78 fez 5 pontos, em 2021 5 também. E agora o São Paulo, se ele vencer hoje, ele terá feito 9 pontos fora de casa. O São Paulo vai muito bem fora de casa na Libertadores, até melhor do que em casa, né, Arnaldo? Isso só acontece nessa era Zubeldia, né? O São Paulo fora de casa na Libertadores, mesmo quando ganhou as Libertadores, nunca foi, mesmo na era Tele, nunca foi forte, pelo contrário. É curioso notar que o Zubeldia, que está invicto na Libertadores desde o ano passado, na verdade, né?
ele já quebrou alguns tabus, né? Venceu em Córdoba, venceu o Libertad no Paraguai, coisa que não tinha acontecido na história do São Paulo até então. Venceu o Barcelona ano passado em Guayaquil, coisa que nunca tinha acontecido na história do São Paulo. E hoje, Tironi, é aquilo. O Alianza vive o sonho, é um clube super tradicional que nunca fez uma grande Copa Libertadores. Esse ano, a partir da eliminação do Boca na pré-Libertadores... e o trabalho do Gorosito, que é técnico muito experiente, carismático, o Aliança começou a acreditar. E ele faz agora, venceu o Talleres na última partida em casa, num gol assim, no finalzinho espetacular, quando tinha um jogador a menos, e está na briga. E como é a última partida que ele faz em casa, ele vai jogar tudo esse jogo. E para o São Paulo... Tem gente que corneta invencibilidade. Eu acho engraçado isso, cara. A torcida do São Paulo, eu não vou entender essa nova torcida do São Paulo. Né? Hoje o empate é precioso para o São Paulo, porque ele vai a 8, iria a 8, o Aliança iria a 5, manteria 3 pontos de diferença em relação à Aliança, e aí faria as 2 últimas em casa para tentar ser o primeiro do grupo, deixando o Aliança a uma distância regulamentar, né? Você perde, o Aliança vai aos mesmos 7, e aí a briga de 3 times que está acontecendo nessa chave iria até o final. Então hoje o empate é excelente para o São Paulo, mais um empate. Danilo, você confia mais no São Paulo jogando fora de casa ou em casa? Não, o São Paulo tem mostrado, eu acho que a grande diferença, e que a gente vê um pouco isso acontecendo em times por aqui também, é a paciência, né? É a calma. Então a gente viu o São Paulo jogando lá no Paraguai, é verdade que lá tinha São Paulino pra caramba, dava quase pro São Paulo se sentir em casa, mas era um São Paulo que estava muito mais tranquilo em ter que cumprir o objetivo ali do Zubeldia, de fazer um time um pouco mais seguro e buscar uma vitória, buscar um gol em algum momento, jogando famosa por uma bola, né? Aqui no Morumbi, quando a gente vê o São Paulo, a torcida muito mais impaciente, teve vaia agora contra o Fortaleza, você sente aquele do estádio quando o cara erra um passe, aquela reclamaçãozinha. E fora de casa isso não existe. E eu estou 100% com o Arnaldo. O empate hoje, tá todo mundo brincando, o São Paulo tem 11 empates e 10 vitórias na temporada. É o time São Paulo Futebol Excelente. Empate, né? Mas o empate hoje é maravilhoso. A gente pode lamentar aqui o empate contra o Sport, ou próprio contra o Fortaleza, com 2 pênaltis que não deveriam ter sido marcados, mas pênaltis que foram desperdiçados pelo São Paulo. Agora, Danilo, hoje é um empate ótimo para o São Paulo. Vem cá, você sinceramente acha que o pênalti no Ferreirinha, no Fortaleza, não foi pênalti? Não, pra mim não foi, Arnaldo. Não tô brincando, não, tô falando Meu sério. Deus do céu. Eu tô achando que você tava brincando. Não, Aí é um não. pouco demais, sinceramente, cara. Sinceramente. Não foi. Nem esse, nem o do esporte. Você achou que o do esporte foi? Eu achei que foi, mas esse do Ferreirinha foi clamoroso. Não é que foi clamoroso. A discussão se era para cartão amarelo ou vermelho. Pra mim não foi nada, mas vambora, segue o jogo. Mas fala, você tava... Não, era isso. E aí eu acho que o empate hoje pro São Paulo dá para lamentar os outros empates contra o Fortaleza e contra o Sport, mas esse na Libertadores hoje seria excelente. De novo, na Libertadores, se você for olhar, o que a gente tem que lamentar pelo São Paulo é o empate com o Alianza Lima depois de ter saído vencendo por 2-0 no Morumbi. Mas ainda assim compensou com depois os 3 pontos em Assunção, né? Mas agora, esse hoje com o Alianza Lima, assim, daria para assinar agora, se vier agora, olha, 0-0, 1-1, assino na hora. Ótimo empate para o São Paulo se conseguir. Dado curioso sobre o Alianza Lima, ele teve jogadores expulsos nos seus últimos 3 jogos. Contra o Las Chancas, o Barcos foi expulso. Contra o Talleres, o Zambrano tomou o vermelho. E, portanto, não vai jogar contra o São Paulo. E no fim de semana o Zambrano foi expulso de novo. Dessa vez assim como o Guerreiro. Então é um time que tem muitos expulsos, mas o Alianza Lima não é um esquadrão, mas já aprontou algumas, né? Eliminou o Boca, o Renato. E agora a torcida está empolgadaça com a possibilidade de se classificar para a próxima fase. Seria inédito, né? Na história do Alianza Lima. Você acha que um empatezinho tá bom? Mesmo em São Paulo empatando tanto? Tá, acho que sim. Nesse caso específico, o empate é bom, sem dúvida nenhuma. Agora, o Barcos é aquele Barcos. Aquele Barcos. E o Guerreiro é aquele Guerreiro.
O Guerreiro não tinha dúvida, porque não tem outros, mas o Barcos eu fiquei. Imagina que ataque poderoso em Barcos e Guerreiro. Cada um Mas eu com acho que o empate 41 não é ruim, anos. não. Não é ruim, não. Jogar lá em Lima é complicado, a torcida vai estar enlouquecida. Eu acho que o empate é especialidade do Zubeldia, né? Afinal de contas, o Zubeldia está invicto na Libertadores e no Brasileirão com um caminhão de empate. Isso. Acho que mais um. É o tipo de jogo da loteria, que é aquele que você diz, esse aqui eu posso, não preciso gastar duplo nem triplo, vou botar só aqui, cravado, empate São Paulo, Aliança Lima. É um resultado bem previsível. Boa. Olha, quem não dá para empatar, não adianta empatar não, senhor, é o Botafogo. Botafogo... Hora de falar sobre o São Paulo com boas novas. Pablo Maia e Arboleda ficam à disposição do técnico Luiz Zubeldia para o confronto contra o Alianza Lima nessa terça-feira no Peru, em jogo da Libertadores da América, partida importante, de dois dos times que figuram como os favoritos para a classificação na primeira posição. Importante contar a recuperação meteórica do Pablo Maia. Ele passou por uma cirurgia de ligamento no tornozelo. E a expectativa é de que só voltasse depois do Super Mundial de Clubes. Cheguei a contar para vocês algumas semanas atrás, conversando com o empresário dele, que a expectativa é de que a volta acontecesse antes do Super Mundial. Mas a verdade é que ela vai acontecer muito antes, no início do mês de maio. Pablo Maia foi relacionado e deve começar o jogo no banco de reservas, ganhando minutos de forma gradativa até recuperar sua condição física. O Arboleda é outro que está de volta, depois de um incômodo muscular que o afastou dos últimos jogos. Aos pouquinhos o São Paulo vai ganhando reforços caseiros. O Lucas Moura foi um dos que voltou recentemente. Resta agora o retorno do Oscar, que parece mais próximo, e na sequência do Luiz Gustavo, talvez apenas depois do Super Mundial de Clubes, já que o Caleri retorna em 2026. Pela manhã cheguei a contar para vocês sobre a possibilidade de Brenner, ex-atacante do São Paulo, ser contratado para o lugar do Caleri. O presidente Júlio Casares me respondeu sobre o tema. Se você não assistiu, aconselho que veja o vídeo. Vou deixar no final desse vídeo um cartaz com o vídeo para você olhar, beleza? Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulino de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal e deixa seu like aí pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né, vai enfrentar o time do Alianza Lima aí hoje. Um jogo onde o São Paulo pode estar garantindo a sua classificação ali, com a combinação de resultado, claro, do outro jogo entre o Tajeres e o Libertad. O Tajeres venceu o Libertad, o São Paulo venceu a Alianza Lima, o São Paulo se classifica e garante pelo menos o segundo lugar ali do grupo e irá decidir os últimos dois jogos dentro de casa, né? Contra o próprio Libertad e contra o próprio Tajeres, né? Então é importante o São Paulo ganhar hoje, muito importante mesmo, e dar esse passo enorme na Libertadores aí. Pra já tá focando um pouco mais no Brasileirão ali e tá tentando ali pontuar o máximo possível no Brasileirão até a parada, né? Até a parada aí para esse Super Mundial. O provável time do São Paulo vai ter Rafael no gol. Juan Trissoldi e Alan Franco é uma zaga que tá se consolidando aí no São Paulo. Enzo Dias e Cedric Soares. Marcos Antônio ali fazendo a dupla de volante junto com o Alisson. E a dúvida tá no meio. Matheus Alves ou Lucas Moura. Apesar de que, ou o próprio Luciano, apesar de que Zubeldia mostrou no último jogo que não quer o Lucas no meio. Eu não sei o porquê. Porque Lucas já falou que gosta de jogar por dentro e seria uma boa Lucas pelo meio, tentando acionar ali o próprio Ferreirinha e o Lucas Ferreira no ataque. Então, para mim, o ideal seria o Lucas no meio. Aí vocês vão falar, mas o Lucas não é um jogador de meio campo. Ele é, no time, ele é sim, no time lá da Copa do Brasil, ele jogou como meia e a gente ganhou porque ele veio por dentro. Quem se lembra do gol contra o Corinthians, né? Então, é uma boa. Isso daí, o Lucas jogando como meia armador sim ali. E outra, imagina a dinâmica desse meio campo com o Lucas no meio. Lucas, Alisson e o Marcos Antônio. Cara, é um meio campo muito móvel, muito rápido, de muita criação e que vai potencializar sim Ferreirinha, Lucas Ferreira e o próprio André Silva, que são atacantes de velocidade. Então, para mim seria muito bom ver o Lucas no lugar do Matheus Alves. Matheus Alves nos últimos jogos não tem se importado bem. Nesse último jogo mesmo aí, a bola pipocou muito no pé dele no jogo contra o Fortaleza. A bola não tava parando no pé dele.
Toda jogada que ele tentava fazer, ele acabava se precipitando. Então, ter que pegar um bancozinho ali, né? Um bancozinho, procurar se acalmar mais na hora de jogar e procurar ter um pouco mais de maturidade, apesar que é um jovem, né? Isso ele vai adquirindo com o tempo. Mas para mim já deu de Matheus Alves ali no meio-campo. Lucas Ferreira já é diferente, né? Lucas Ferreira já é um jogador que subiu ali com uma maturidade gigante, muito gigante mesmo. E tá merecendo ser o titular ali, porque ele chegou e tomou conta, né? Chegou e tomou conta e tem decidido jogos aí pro São Paulo. Não só com gols, mas com participações aí fundamentais aí em puxar contra-ataques e tudo mais. Já o Matheus Alves, o único jogo que ele participou efetivamente de um gol foi o jogo contra o Santos. Então, pra mim, ele já tá merecendo sim pegar um banco aí, botar a cabeça pra pensar um pouquinho aí e dar lugar pra quem tá pedindo passagem, né? Que o cara do momento tá pedindo passagem. E obviamente, com a volta dele, ele ia pedir essa passagem. É o Lucas Moura. E eu gostaria muito de ver o Lucas no meio-campo. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!